Alunos e alunas, meninos e meninas, fiandeiros e fiandeiras, bem-vindos e bem-vindas a mais um Bora Pra Lição. Hoje temos a Hora da Leitura e vamos conhecer mais um conto tradicional. Aliás, você sabe o que são contos tradicionais? São histórias da tradição oral, também chamados de contos populares. Isso significa que foram histórias contadas de boca a boca. Os avós contavam para os filhos, que contavam para os netos e amigos e assim por diante. Cada um desses depois acabava contando para seus filhos, para seus netos, para seus amigos, enfim, a coisa ia desse jeito. Desse modo, as pessoas conheciam as histórias e passavam elas adiante, de geração em geração. Depois de muito tempo, várias dessas histórias foram registradas em livros. E hoje vamos conhecer uma delas. Trata-se de uma adaptação do conto As Três Fiandeiras, escrito pelos irmãos Grimm. Antes de eu continuar, faça o seguinte: dê uma pausa no vídeo e pense um pouco nesse título. Um conto que se chama As Três Fiandeiras. Fiandeiro é aquela pessoa que fia. Teremos algo sobre tecidos, sobre linho, sobre seda nessa história? Bem, são três fiandeiras. Será então três pessoas? Bom, pause e pense um pouco. Fez isso? Antecipou algumas coisas sobre a história? Ótimo. Então, vamos lá. Com vocês, As Três Fiandeiras. As Três Fiandeiras, adaptado de Irmãos Grimm. Uma moça bonita e prendada não encontrava casamento, embora muito merecesse um bom estado. Perto da casa da moça morava um mercador rico e solteiro, que dizia só casar-se com a melhor fiandeira da cidade. A moça, sabendo essa notícia, ia comprar linho à casa do rico, dizendo fiá-lo todo num só dia. O homem ficava pasmado vendo uma moça tão trabalhadora. Não dando inteiro crédito ao que ouvia, uma manhã em que a moça apareceu para mercar um pouco de linho, disse-lhe em tom de brincadeira: Moça, se esse linho é fiado num dia, sem entrar pelo serão, leve-o sem pagar e irei ao anoitecer ver sua tarefa. A moça voltou para casa muito aflita, com a promessa porque não podia fiar o linho num dia, nem a metade da porção que trouxera. Pôs o linho nas rocas e começou a chorar sem consolo. Quando estava assim, ouviu uma voz trêmula dizendo: Por que chora, minha filha? Levantou a cabeça e viu uma velha, corcovada, olhos grandes e queixo feio. Contou o que lhe sucedia e a velha disse: Vá cuidar de seus afazeres, que eu vou ajudá-la um pouco. A moça foi, e quando acabou, todo o linho estava fiado e pronto. A velha disse: Se você casar, eu virei as bodas, e não se esqueça de chamar-me minha tia, por 3 vezes. A moça prometeu. Quando o mercador chegou e viu o linho fiado, ficou assombrado. Gabou muito a moça e no outro dia mandou uma porção maior ainda de linho, dizendo que voltaria para ver o resultado. A moça pôs-se a chorar sem parar. Outra velha apareceu, parecida com a primeira, e fiou o linho muito rápido, enquanto a moça cuidava do serviço de casa. E, ao despedir-se, fez o mesmo pedido que a primeira velha fizera. Ainda uma vez o mercador visitou a moça e não teve palavras para elogiar o quanto ela fizera num dia. Mandou de presente ainda mais linho e o mesmo pedido. A moça voltou a lamentar-se e uma terceira velha, parecida com as outras, apareceu, e tudo se passou como de costume. Linho fiado,
e promessa feita. O mercador veio visitar a moça e pediu-a em casamento, marcando-se o dia. Como um dos presentes de noivado, recebeu a noiva muito linho para fiar e rocas, fusos, dobadouras e mais apetrechos. A moça estava desesperada com seu futuro. Quando acabou de casar, surgiram na porta as 3 velhas juntas. A moça, lembrada do que prometera, recebeu-as muito bem, tratando-as por tias, oferecendo comida, bebida, assento e fazendo toda a sorte de agrados e oferecimentos. O noivo não tinha como esconder o espanto que lhe causava a afeição de cada uma das velhas. Não se contendo, perguntou: "Por que as senhoras são assim, corcovadas, olhos esbugalhados e queixos para fora? Foi alguma doença?" "Não foi, senhor sobrinho", responderam as velhas. "Foi o fiar que nos deu essas pechas. Fiamos anos e anos e ficamos assim, corcovadas pela posição, olhos esbugalhados de acompanhar o riso, queijos feios pela tarefa com os tomentos." O noivo não quis mais saber de rocas, fusos e dobadouras. Agarrou tudo e atirou no meio da rua, dizendo que jamais sua mulher havia de pegar num instrumento que a faria tão feia. Viveram muito felizes e às vezes as tias iam visitá-los e eram muito bem recebidas. Após conhecer a história, agora é hora da lição. A sua tarefa será ler um trecho dessa história. Na verdade, mais do que ler, você deve gravar um áudio com a sua leitura. O seu professor, a sua professora enviou o texto para você. Perceba que na parte final do texto há um emoji de uma seta azul, ou na cor azul. Ele indica a partir de onde você deve ler, ou seja, é a partir deste sinal até o final do texto. Grave a sua leitura e envie para seu professor ou professora. Na próxima aula, a gente volta a falar sobre essa história, tá legal? Até lá!